Alexa's dreaming now, drifting off my couch. We walked down streets she's walked 1,000 times. At the AM that night, under palm tree lights, for the first time I came alive when summer died. Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Pois bem, gente, eu não tinha decidido ainda como que eu iria produzir um conteúdo sobre esse livro, se eu iria fazer resenha, mas enquanto eu tô lendo ele, eu tô decidindo agora, nesse momento, que eu vou fazer um vlog, porque eu quero muito ficar comentando sobre o que eu vou lendo, sabe? Eu cheguei na página 85 de Melhor do que nos Filmes, ou Better Than the Movies, que é como ele é conhecido lá fora. Talvez, se você consome conteúdo gringo, você já deve ter ouvido falar. Esse livro ficou muito conhecido, acho que na metade do ano passado, mais ou menos. Ele foi escrito pela autora Lynn Painter, e eu sigo uma booktuber que é gringa, no caso, né, e ela amou esse livro, foi um dos favoritos dela do ano passado, e eu gosto muito do gosto dela, assim, né, a gente tem um gosto um pouco semelhante. Então, quando ela comentou sobre esse livro, eu fiquei muito curiosa e coloquei ele na minha wishlist gringa, né, porque eu tenho uma wishlist no Scooby que eu coloco os livros em inglês, realmente, né, que eu tô afim, e daí a Intrínseca anunciou que ia publicar esse livro, então eu suspendi esses planos de ler em inglês, porque se eu fosse ler em inglês eu já teria lido ele antes, mas eu falei, já que a Intrínseca vai publicar, deixa quieto, quando sair em português eu faço a leitura. E aqui no caso, o que mais me chamou a atenção é a proposta desse livro, que vai ter inúmeras referências a comédias românticas clássicas, tanto dos anos 90, até mesmo de antes disso, né, anos 80, anos 2000, enfim. E eu sou apaixonada por comédias românticas, filmes, né, de comédias românticas clássicos, assim, antigos. Amo várias e tô sempre reassistindo algumas. E daí, quando eu vi que isso seria o tema principal da história, né, isso seria algo recorrente na história, eu já fiquei doida pra ler. Inclusive, eu tô fazendo marcações aqui de todas as referências de filmes que são feitas e, ó, já tenho algumas, bem mais 6 marcações, 7 mais ou menos, e eu tô na página 85. E tem mais, a introdução, né, dos capítulos desse livro são com frases de filmes, né, de comédia romântica muito famosa. Então tem Uma Linda Mulher, por exemplo, tem Harry e Sally, também tem o Diário de Bridget Jones. Então vai tendo, né, em cada abertura de capítulo a gente vai tendo frases icônicas de diferentes filmes icônicos da comédia romântica, e eu, assim, já amei só por isso. Inclusive, eu vou ser sincera aqui e confessar pra você que, a princípio, né, lá atrás, quando eu soube qual era a premissa do livro, antes de ter interesse em ler, eu já descartei um pouco a ideia, porque é um livro young adult, e eu não tô muito numa vibe ultimamente de ler livros jovens. Mas depois de tanto ter visto comentários positivos a respeito desse livro e entendendo um pouco mais sobre o que ele se trata ali, né, a temática e tal, eu fui me dobrando pra ideia desse livro, até que eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que ler. Então eu acabei começando a leitura desse livro, que sim, é um young adult. Aqui a gente conhece uma personagem que se chama Elizabeth, mas todo mundo chama ela de Liz. Ela tá no final do ensino médio e ela é uma, assim, viciada. Ela é aficionada, assim, por filmes de comédia romântica antigos, assim, clássicos e tal. Tudo isso porque existe uma tradição que ela tinha junto com a mãe dela de assistir esse tipo de filme. A mãe dela era uma romântica e acabou fazendo, né, da filha também uma romântica incorrigível, assim, por osmose, porque ela assistia muitos filmes com a mãe. E eu falo no passado porque ela perdeu a mãe quando ainda era bem jovem, né, ela tinha uns 11 anos mais ou menos. Então esse foi o vínculo que ela criou com a mãe, sabe, através dos filmes. E depois que a mãe dela faleceu, continuar assistindo filmes, né, de comédia romântica e tal, é algo que meio que aproxima ela da memória da mãe, sabe? Leva ela para aquele momento em que ela assistia os filmes com a mãe e, enfim, né, tinham aquele momento juntos ali. E também boa parte dos filmes que ela conhece são por causa da mãe dela, né? Porque a mãe dela tinha uma coleção gigantesca de DVDs de filmes de comédia romântica, então ela acabou se aproximando muito desse gênero, né, de histórias, assim, que são contadas tanto nos livros quanto também nos filmes e séries, muito por causa disso, né? Por causa desse contato com a mãe. Então aqui a autora, já nessas 85 páginas, já trabalhou muito essa ideia da conexão da personagem com a mãe falecida, já trabalhou muito também essa questão do luto, que a personagem levou um tempo ali pra, né, superar. Ela ainda não superou totalmente, né?
ela ainda tem uma relação de muita saudade, né, da mãe, toda essa questão de estar o tempo todo lembrando da mãe dela, então a mãe ainda é muito presente na vida dela, mesmo que alguns anos já tenha se passado. E, enfim, toda essa criação que ela teve ali junto com a mãe, esses momentos que ela teve com a mãe, ficaram muito presos nela, e ela levou isso, sabe, pra sua criação, ela continuou esse legado, entre aspas, da mãe com relação aos filmes de comédia romântica. Então sim, aqui a gente tá falando de uma personagem que é uma romântica incorrigível, que ama os clichês da comédia romântica, né? Ela ama as histórias clichês, ela ama a ideia do Felizes para Sempre, e ela acredita muito nessa história de amor verdadeiro e coisa e tal, então ela idealiza muito isso. Conforme eu fui lendo, eu fui pensando, né, tipo, todo mundo em algum momento da vida, eu acho, acaba sendo um pouco lisa, assim, sabe, de idealizar um romance arrebatador, de cena de livro, de cena de filme. Então eu acho que muita gente acaba em algum ponto da vida imaginando, idealizando muito, né, um grande amor, inclusive, principalmente quando você tá ali, né, no início da vida, tendo as suas primeiras experiências, como é o caso dela aqui, né, que ainda é uma adolescente, que ainda tá tendo as suas primeiras experiências com muitas coisas, né, ela ainda tá pra se formar no ensino médio, ela ainda tá pra, né, decidir qual vai ser o futuro dela, e ela ainda não teve realmente um grande relacionamento, um grande amor, e ela sonha com isso, ela sonha que isso vai acontecer, porque é o que ela conhece, né, dos filmes, então ela idealiza muitas coisas, inclusive muitas das cenas que a gente vê acontecendo aqui no livro são vistos pelos olhos da Liz como se fosse realmente uma cena de filme, e ela gosta muito de andar também ouvindo música, isso é muito eu, mas enfim, ela gosta muito de andar escutando músicas de trilhas sonoras, né, que fizeram parte de trilhas sonoras de filmes que ela gosta. Então tudo isso acaba trazendo, assim, uma ideia meio que de a vida dela ser realmente um filme, sabe? Ela enxergar a vida dela como se fosse um filme. Então eu acho isso muito legal, como a autora tá construindo, né, essa narrativa dos filmes da vida da personagem, também a questão da música, e eu acho que vai muito, tá indo um pouco além de só comédias românticas, embora a comédia romântica seja, assim, o forte dela. What? Césamo. Papá, Juliette César. Terminei essa fofura e posso comentar com vocês melhor agora sobre tudo que eu achei. Gente, que livro fofinho! Eu gostei muito de muitas coisas e eu vou comentar com vocês um pouco agora sobre a trama em si. Como eu falei, então, aqui nessa história a gente vai ter essa protagonista que se chama Liz, que tá passando ali por muitas coisas internas, né? Muitos sentimentos conflituosos, muita coisa relacionada à perda da mãe dela e essas mudanças, né, que ela tá sofrendo na vida agora que ela tá terminando o ensino médio. Tem muitas coisas acontecendo ali na vida dela. Uma dessas coisas é a volta de um rapaz que morou na rua dela, que era um garoto por quem ela foi apaixonada durante a infância, né? Ele era aquela imagem do príncipe encantado que ela tinha desde criança. Então, quando ela assistia as comédias românticas junto com a mãe dela, ela idealizava muito uma coisa com esse garoto, que é o Michael, né? Que fazia parte ali das crianças da rua, ela brincava com ele quando era criança. E, enfim, ele se mudou dali, né, com a família, os pais foram pro Texas e daí ele acabou se mudando junto com a família e ela perdeu contato com ele e eles nunca mais se falaram, até que ele voltou pra cidade, né, ele tá de volta ali na cidade e ele tá de volta na escola dela. Então ela vê ali a sua grande oportunidade de ter, né, o seu momento de conexão com esse rapaz, de se reconectar com ele e também de viver, né, o seu grande momento amoroso, digno
de um filme, né? Digno de uma comédia romântica. E tudo isso fica ainda mais intenso na vida dela com a chegada do baile, porque vai ter o baile de formatura. A princípio ela vai junto com a melhor amiga e umas outras amigas ali, né, que resolveram ir juntas pra, né, não terem que ficar procurando um acompanhante, então elas combinaram de ir juntas, mas a Liz, ela aceitou fazer isso, mas o que ela realmente gostaria é de ter o seu momento especial com uma pessoa especial, digna, né, um momento digno de um filme de comédia romântica. Então ela tá muito assim, postergando, deixando sempre pra depois a escolha do vestido, ela tá dando uns perdidos nas amigas, né, então tipo assim, ela tá realmente empurrando, sabe, ela tá deixando aquilo pra depois porque não é algo que ela quer resolver agora, porque ela tem realmente essa esperança de que as coisas possam acontecer de uma outra forma. E essas esperanças surgem com ainda mais força quando ela percebe que o Michael tá de volta. Só que aí o que acontece? Ela não tem nenhuma aula com o Michael, né? Ela não tem como ter contato com ele diário ali dentro da escola, então ela procura formas de se reaproximar dele. E qual é a solução que ela encontra pra isso, né? Tem um rapaz que se chama Wes, que é o menino que mora do lado da casa dela, né? Eles são vizinhos e eles se implicam desde o começo. Eles também se conhecem desde criança e desde criancinha eles têm esse relacionamento de implicância. Inclusive ela detesta ele porque ele sempre foi muito implicante e essa implicância dura até hoje na vida dos dois. Eles disputam uma vaga de carro que fica ali na rua, que quando um não tá usando, o outro não tem onde estacionar o carro, então tem toda uma briga que eles disputam ali por essa vaga. E ela vai acabar enxergando no Wes a sua grande chance de se aproximar do Michael, porque o Wes é muito próximo do Michael, então ela vai propor pra ele, né, ela vai fazer um acordo com ele de que ele pode ficar com a vaga se ele ajudar ela a se aproximar do Michael. E daí eles vão, né, juntos nesse plano, encontrar formas de fazer com que a Liz e o Michael se encontrem em diferentes situações ali da história, para que ela volte a se aproximar do Michael. E daí a gente vai ver aqui que ao longo de todo esse plano aí que eles vão organizar, a gente vai ver que na verdade as visões que um tinha sobre o outro eram visões que eles tinham da infância e que agora na vida, na fase mais adolescente ali da vida, né, eles não são mais aquelas pessoas e a Liz vai acabar encontrando no Wes uma pessoa muito diferente daquela que ela imaginava, né, então ela até começa a achar ele uma pessoa decente ali em algum momento da história e conforme a história vai se desenvolvendo, a gente vai vendo junto com a Liz, né, conforme ela vai enfrentando essa proximidade com o Wes, de ter aqueles questionamentos de será que aquilo que eu quero pra mim é o que é o certo pra mim? Porque muitas vezes a gente tem, né, essa ideia de planejar muito alguma coisa. Não tô falando nem só de relacionamento, mas diferentes situações da vida que a gente planeja, que a gente acha que aquilo é o certo para nossa vida, mas muitas vezes aquilo que a gente acha que é o certo não necessariamente é o que a gente precisa. E com o passar, né, das vivências que nós vamos tendo, nós vamos nos entendendo melhor quem nós somos, o que nós queremos, e a gente vai muitas vezes mudando de ideia ao longo do percurso. E é isso que vai acontecer, né, que a gente vai ver acontecendo aqui com a Liz, porque ela vai mudar muito de ideia com relação ao Wes, e ela vai mudar muito de ideia com relação a ela própria, né, ao que ela acredita que seja quem ela é, mas que, né, ao enfrentar essas diferenças, né, que ela vai ver ali entre a pessoa que ela imaginava que era o Wes e quem o Wes realmente é, ela vai mudando muito de percepção com relação a si própria. Mesmo porque nessa trajetória aí de tentar se aproximar do Michael, ela vai se tornando uma pessoa muito diferente de quem ela realmente é, no sentido de ela passar a interpretar um personagem pra poder impressionar esse rapaz e se aproximar dele, sendo que ela não tá sendo ela mesma, e ela tá deixando de ser quem ela realmente é, inclusive com as pessoas que já estão na vida dela, com os seus amigos. Então eu acho que esse aqui foi um livro que mostrou muito esse processo da personagem de entender quem ela realmente é e aceitar, né, que aquela pessoa que ela tava mostrando pras pessoas não é quem ela realmente é. Ela é uma pessoa muito falha, que pisa na bola várias vezes com diferentes pessoas próximas dela e ela vai enxergando isso com o passar da leitura, né, de que as decisões que ela tá tomando ali pra sua vida tá afetando outras pessoas que ela se importa e que tá afetando ela própria, sabe? Ela não tá feliz, ela não tá orgulhosa da pessoa que ela tá se tornando, por causa dessa ambição, sabe? Dessa vontade louca de viver um romance como os dos filmes. E justamente aqui o título do livro traz melhor do que nos filmes, porque o que ela vai viver vai ser de fato melhor do que aquilo que ela tava imaginando, né? Que ela tava colocando na cabeça dela como o ideal, né? Ela romanceava situações na cabeça dela que ela acabou vivendo coisas muito maiores, muito mais grandiosas, muito mais significativas pra ela do que aquilo que ela imaginava, né? Que ela romanceava na
cabeça dela. Então aqui você com certeza vai encontrar um romance muito fofo, vai encontrar desenvolvimento de personagem, vai encontrar personagens falhos que vão aprender com os seus erros com o passar da leitura, que vão voltar atrás, vão se redimir, e vai ter muitas cenas muito fofas. E como eu falei também, aqui a gente vai ter um monte de filmes, séries, músicas, livros, né, sendo mencionados ao longo da leitura, o que é bem legal também. E eu recomendo até que enquanto você leia, você vá marcando os filmes e as séries, assim, que você ainda não assistiu, pra você assistir depois, porque é bem legal. Eu acho que é uma prática muito legal, sabe? Você ter contato com aquilo que as personagens estão comentando, pra daí você também ter um pouco de noção sobre o que eles estão falando, né? Sobre os filmes e certas cenas dos filmes e das séries. Aqui no final também a autora deixou uma playlist, que é uma playlist do casal principal, e essa também inclusive é outra prática da protagonista, né? Ela gosta muito de criar playlists para diferentes situações da vida. Então essa playlist que ela vai criando ali ao longo do livro, a autora deixa aqui no final da história, e tem várias músicas muito legais, inclusive uma que eu amo muito, que é Paradise, do Bazzi. E enfim, recomendo bastante a leitura pra vocês. É um livro muito fofo, muito gostosinho de ler, não sente o tempo passar, você desliga a cabeça e só foca nesse romance fofo. Deixo aqui a recomendação pra vocês também, e eu vou deixar aqui na descrição, é claro, o link pra compra do livro, caso você tenha ficado interessada. É só pegar o link aqui na descrição e, enfim, devorar, porque é muito fofo. Você vai literalmente sentar e vai perder a noção do tempo e vai devorar essa história. Leia! Com isso, então, eu me despeço de vocês. Espero muito que tenham gostado de acompanhar esse vlog aqui no canal. Mais um vloguinho com uma leitura super gostosa pra vocês. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Galera, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo vlog. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.